Os dromeossauros representam uma das maiores curvas de aprendizado em todos os grupos de dinossauros. Esses dinossauros terópodes Maniraptoran, membros da família Dromaeosauridae, estão entre os mais famosos e comumente retratados de todos os dinossauros, e foram um dos clados de terópodes mais difundidos e bem-sucedidos. A família foi oficialmente descrita e estabelecida por William 500, Matthew e Barnum Brown em 1922, mas neste ponto muitos gêneros de 500 Dromaeosaur eram mal compreendidos. Nessa época, os dromaeossauros eram retratados como predadores discretos e genéricos, essencialmente como pequenas versões de grandes terópodes, como o Tyrannosaurus. No entanto, um homem mudaria tudo rapidamente: o paleontólogo americano John Ostrom. Ostrom foi responsável por revolucionar o entendimento da humanidade sobre a postura e aparência dos dinossauros, e foi seu trabalho sobre o famoso Dromaeosauro Deinonychus que iniciou tudo. Em 1969, John Ostrom descreveu Deinonychus como uma criatura completamente separada do entendimento científico sobre dinossauros. Um predador ágil, esbelto e veloz que mantinha sua cauda alta acima do chão, com garras em forma de foice para eviscerar suas presas. Isso era muito diferente das inúmeras representações de dinossauros como monstros lentos e semelhantes a dragões, como os do Parque Palácio de Cristal em Londres. Ostrom criou um novo padrão para o estudo de dinossauros, e suas ideias se espalharam rapidamente para os gêneros de dromeossauros conhecidos. Nossa compreensão dos dinossauros dromeossauros continua a evoluir até os dias de hoje. Agora, é amplamente entendido que os dromeossauros eram revestidos por camadas de penas, que eram usadas para isolamento ou exibição. John Ostrom foi uma das principais mentes do renascimento dos dinossauros dos anos 1970, mas parece que ainda estamos vivendo um hoje. Agora sabemos que os dromeossauros se espalharam por grande parte do mundo para preencher muitos nichos predatórios diferentes. Na América do Norte, gigantescos dromeossauros predadores dominavam partes de Hell Creek. A América do Sul viu o surgimento de comedores de peixes semelhantes a garças, enquanto a Ásia conseguiu presenciar de tudo, desde caçadores em grupo rápidos até mergulhadores semelhantes a patos. Antes de começarmos este vídeo, é uma boa ideia dar uma olhada em alguns dos principais clados e subfamílias de dromaeossauros, para que você saiba exatamente de quem estamos falando. Os membros mais estereotipados da família são os dromaeosaurinos, da subfamília Dromaeosaurinae. Estas são geralmente as espécies maiores, os pesos pesados que representavam uma ameaça imponente para os rebanhos de herbívoros do final do Cretáceo. América do Norte e Ásia eram seus principais territórios, mas alguns são conhecidos de outras partes do mundo. Abaixo desses, um grande grupo que discutiremos hoje são os velociraptorinos, ou membros da subfamília Velociraptorinae. Você reconhecerá o nome de um dos dinossauros mais famosos já descobertos, Velociraptor, a estrela astuta e acrobática da franquia de filmes Jurassic Park. Esses eram geralmente predadores muito menores, que podem ter caçado presas menores em grupos. Eram animais esbeltos, com dentes afiados, membros finos e uma cauda longa e afilada. Os dromeossauros sul-americanos mencionados anteriormente eram os Unenledines, da subfamília Unenlodiani.
Os mais esbeltos e semelhantes a garças dos dromeossauros, eles são frequentemente retratados como aves de água doce, voando sobre rios e lagos para pegar peixes. Os Hauscoraptorines, da subfamília Hauscoraptorinae, são nomeados após Hauscoraptor, um grupo asiático de dromeossauros estranhos, semelhantes a patos que viviam perto da água, mergulhando atrás de suas presas como um pinguim. Ainda mais estranhos eram os microraptorianos do clado Microraptoria. Estranhos dromeossauros que viviam na floresta e preferiam planar de árvore em árvore com suas asas emplumadas. As aves modernas possuem um ancestral comum com os dromeossauros. O pequeno Robin, que está sentado fora da sua janela, agora pode rastrear sua árvore genealógica ancestral até o período Cretáceo, quando esses maravilhosos predadores estavam começando a evoluir e se espalhar. Hoje, faremos um mergulho profundo nas diferenças, semelhanças, peculiaridades e adaptações desses caçadores eficientes, bem-sucedidos e ágeis. Vamos viajar para todos os continentes conhecidos por conter dromeossauros ou espécimes semelhantes a dromeossauros, desde a Patagônia até a estepe mongol. Vamos conhecer alguns dos dinossauros carnívoros mais estranhos, bem como alguns dos mais famosos que já existiram na era Mesozoica, enquanto viajamos de volta no tempo. Conosco enquanto conhecemos os dromeossauros. Nossa primeira parada nessa viagem através do tempo é, sem dúvida, a mais perigosa. A América do Norte, no Cretáceo, era lar de uma infinidade de grandes e poderosos dromeossauros, alguns dos quais eram predadores de topo em seus respectivos ecossistemas. A maioria desses eram dromeossaurinos, e o maior dromeossauro de todos vivia aqui durante o final do Cretáceo. Com mais de 5 metros de comprimento do nariz à ponta da cauda, este predador era obscenamente grande para um dromeossauro, mas esse tamanho tinha um preço. Ele não era tão rápido nem tão ágil quanto seus primos, e como resultado, podemos supor que ele estava caçando presas significativamente mais lentas do que outros dromeossauros, a saber, Iguanodontes e Therizinosaur. Seus ossos da perna eram grossos e seus dígitos do pé terminavam em uma enorme garra em forma de foice, sugerindo que essa criatura usava chutes estrondosos para derrubar e abater suas presas massivas. Ele poderia fazer isso sem perder o equilíbrio, pois seu peso relativamente imenso teria dado a ele uma boa sustentação no animal que estava caçando. Nativo da formação Cedar Mountain de Utah, este dinossauro provavelmente caçava em pradarias abertas, florestas ribeirinhas e bosques pouco povoados. Mas não se sabe se foi um esforço coletivo. Talvez, devido ao seu tamanho, o Utahraptor nem sempre precisava caçar em grupo. Mas o comportamento é incrivelmente difícil de determinar apenas com evidências fósseis, e a pesquisa continua. O Utahraptor era intimamente relacionado a um gigante similar que viveu na América do Norte no final do Cretáceo, Dakotaraptor, que só foi descrito em 2015. Um dos últimos dromeossauros a sobreviver, o Dakotaraptor, tinha mais de 5 metros de comprimento, exibindo muitas das mesmas características de seu primo de Utah. Suas garras em forma de foice eram ainda mais resistentes e flexíveis, no entanto, e este era realmente um animal perigoso. Curiosamente,
Este é um dinossauro que os cientistas acreditam que pode ter sido realmente dimórfico sexualmente. Os machos e as fêmeas pareciam diferentes, como em muitas espécies de aves modernas. Alguns restos de Dakotaraptor são robustos e resistentes, enquanto outros são mais leves e graciosos. Embora vários fatores possam explicar isso, um dos principais é que essas duas formas representam diferentes sexos, com um sendo maior e mais resistente que o outro. No entanto, não se sabe se era o macho ou a fêmea que era o maior dos dois. Uma característica notável do Codoraptor são suas grandes asas. Embora não usadas para voar, foi sugerido que o dromaeossauro pode ter usado seus membros anteriores emplumados para equilíbrio enquanto estava em cima de um animal morrendo. Dromaeosaurus é outro dinossauro dromaeosaurino que era nativo da América do Norte no final do Cretáceo. É o dinossauro que começou tudo, fornecendo o nome da família e subfamília da qual é membro. Descrito em 1922 por Matthew e Brown, este era um dinossauro difundido, encontrado em todo o Canadá e no norte dos Estados Unidos, mas não era nem de perto tão grande quanto os primos dromaeosaurianos do mesmo continente. Com 2 metros, o Dromaeosaurus pode não ter sido tão grande quanto seus primos, mas isso não significa que ele não era capaz de abater grandes presas. O desgaste nos fósseis de dentes desses dinossauros e estudos sobre a resistência de seus ossos indicam que grandes dinossauros e outras criaturas eram alvos deste predador. No entanto, é desconhecido se ele usava ou não a ajuda de um bando. Os dromeossauros sorornitolestini também são altamente significativos para a família. Existem 3 gêneros, todos da América do Norte, e teoriza-se que sejam uma subfamília de dinossauros que se separou da linha principal de dromeossauros relativamente cedo na Revolução. 3 gêneros, Bambiraptor, Saurornitholestes e Atroceraptor, têm 2 metros ou menos de comprimento e eram bastante leves. Eles podem ter se assemelhado de perto aos dromeossauros Velociraptorini e eram caçadores de animais de pequeno a médio porte. Saurornitholestes é o gênero mais conhecido e acredita-se que ele usava seu aguçado senso de olfato para ajudá-lo a rastrear uma refeição. A formação do crânio aponta que este pequeno dromaeossauro tinha uma enorme lâmpada olfatória, o que significa que ele poderia potencialmente cheirar presas a uma grande distância. Ele pode ter caçado em pequenos grupos em regiões pantanosas, bem como em planícies abertas, e era o pequeno terópode mais comum em sua formação, Parque Provincial dos Dinossauros. Um dos dromaeossauros mais ágeis e rápidos da América do Norte foi, sem dúvida, um Chiroptera. Descrito em 2013, este caçador de 2 metros de comprimento é conhecido pelos ossos da maxila e mandíbula. Mas a partir disso, os cientistas conseguiram confirmar que este era um parente próximo da famosa superestrela mongol, Velociraptor. Viveu na sombra do Dakotaraptor, na formação Hell Creek de Montana, onde provavelmente se movia rapidamente pelo subbosque em alta velocidade atrás de répteis, mamíferos e pequenos dinossauros. Finalmente, é impossível fazer um vídeo discutindo os dromeossauros norte-americanos sem falar do mais famoso de todos, Deinonychus, com quem tivemos um breve encontro ao discutir John Ostrom no início.
com um nome que se traduz como garra terrível em inglês, Deinonychus era um dromeossauro do início do Cretáceo, aparecendo em cena cerca de 115 milhões de anos atrás, desaparecendo apenas 5 milhões de anos depois. Nomeado por suas icônicas armas em forma de foice nos membros traseiros, John Ostrom usou este dinossauro para iniciar o renascimento dos dinossauros. Mas as representações modernas são quase alienígenas em comparação com sua restauração revolucionária. Parecendo algo como uma águia alongada e incapaz de voar, Deinonychus é frequentemente retratado caçando ou travado em um combate mortal com o dinossauro Iguanodonte Tenontosaurus. Um húmero de Tenontosaurus realmente foi selvagemente marcado por possíveis marcas de dentes de Deinonychus, e o comportamento de caça em grupo foi proposto por paleontólogos contemporâneos. Notavelmente, Deinonychus provavelmente usava suas mandíbulas como arma tanto quanto suas garras. As estimativas de força de mordida sugerem uma variação entre mais de 4.000 a mais de 8.000 newtons, muito maior do que qualquer mamífero carnívoro vivo hoje. Talvez mais surpreendentemente, estudos em 2015 analisaram as articulações do ombro de espécimes imaturos de Deinonychus e propuseram que eles podem ter sido capazes de algum tipo de voo, mesmo que fosse muito básico. Deinonychus continua a revolucionar o que sabemos sobre dromeossauros, mesmo agora. Embora os dromeossauros estejam mais associados à América do Norte e à Ásia, eles também prosperavam em outras partes do mundo no Cretáceo. Surpreendentemente, a Europa viu um pequeno grupo de predadores dromeossauros de grande sucesso, incluindo um rosto famoso, Pyroraptor. Em maio de 2022, Jurassic World Dominion trouxe os primeiros dinossauros com penas para a franquia, entre eles o Pyroraptor. Por mais que isso tenha sido um grande avanço para a representação de dinossauros na mídia mainstream, o design ainda estava cheio de falhas. O enorme dromeossauro de olhos malvados foi mostrado correndo por baixo da água sob o gelo, coberto de penas vermelhas que não pareciam adequadas para nadar. Parecia quase uma nova versão dos Velociraptors da franquia, criaturas de lagarto escamosas e violentas, obstinadas na aniquilação e carnificina. A natureza é muito mais matizada na realidade. E o pobre Pyroraptor tinha pouco mais de 1 metro de comprimento, coberto por uma espessa camada de penas isolantes. Ele teria vivido sua vida em terra, onde corria pelas florestas e bosques atrás de pequenos vertebrados. Sua longa e fina cauda ajudava no equilíbrio e certamente não o auxiliava como um remo para mergulhar atrás de presas. É desconhecido de que cor era a plumagem do Pyroraptor, mas, semelhante às aves de rapina modernas, provavelmente era mais escura, mais discreta do que o vermelho vibrante mostrado no filme. No entanto, não há como saber, e neste momento muito permanece um mistério sobre como este pequeno dromeossauro vivia sua vida. Também encontrado na França estava o pequeno Varyraptor, com menos de 2 metros de comprimento. As duas espécies provavelmente cruzavam caminhos frequentemente nas florestas e planícies da antiga Europa cerca de 70 milhões de anos atrás. É de facto aqui na Europa que encontramos nosso primeiro dinossauro Velociraptorin de nossa jornada. O novo Tethys de Dorset, no que é agora a Inglaterra,
existiu no estágio baratiano do Cretáceo e foi inicialmente proposto como um espécime imaturo de Megalosaurus, o icônico terópode de 9 metros, ligado a descobertas de dinossauros britânicos. Apenas dentes e fragmentos selecionados de mandíbula são conhecidos pela ciência, e ainda há muito a aprender sobre este gênero obscuro, mas podemos fazer suposições educadas sobre o que este dromeossauro de 2 metros de comprimento provavelmente comia. A formação da caverna Lulworth, onde os fósseis de Neuteti foram primeiramente desenterrados, é abundante em anfíbios fósseis, tartarugas e pequenos répteis, mas é excepcionalmente bem conhecida por seus diversos depósitos de pequenos mamíferos. Muitos desses vertebrados diminutos provavelmente encontraram seu fim nas mandíbulas rápidas como um relâmpago de um Neutetis faminto em uma caçada. A África é um continente difícil de discutir quando se trata de fósseis de dromeossauros. Mas existe um gênero potencial que se provou um mistério complicado para os paleontólogos raronovos. O debate persistiu desde sua descrição em 1998 por Catherine Ann Forster sobre o que exatamente era o Raronovus. É claramente um terópode, mas é extremamente parecido com um pássaro, levando alguns a classificá-lo como um pássaro de verdade. Ou pelo menos uma criatura no caminho evolutivo para os pássaros. É conhecido do final do período Cretáceo do noroeste de Madagascar e tem apenas 70 centímetros de comprimento do nariz à cauda. É a assinatura da garra em forma de foice no seu segundo dedo que pode revelar sua verdadeira identidade. Será que esta pequena criatura emplumada poderia ter sido um verdadeiro dinossauro ou algo completamente diferente? Primeiramente, Raronovus foi descoberto por acidente. A formação Maverano de Madagascar foi devastada por um incêndio natural mortal em 1995, expondo uma enorme seção da encosta. Quando paleontólogos da Universidade Estadual de Nova York e da Universidade de Antananarivo chegaram ao local, os ossos de um gigantesco saurópode titanosauro estavam se projetando da rocha. Enquanto escavavam o titanossauro, os paleontólogos descobriram os restos de um pequeno terópode semelhante a um pássaro misturado no esqueleto gigantesco. O pequeno esqueleto de terópode levantou inúmeras questões. Os botões de pena dispostos no antebraço indicam que isso era um verdadeiro pássaro ou um dromaeossauro. Essa pequena criatura poderia voar? Como ela vivia? Muitas dessas perguntas permanecem sem resposta até hoje, mas estudos iniciados no início dos anos 2000 descobriram que Raronovice está mais relacionado aos dromeossauros do que às aves modernas. Estudos de 2005 até colocaram o pequeno terópode perto dos Unenladines, os estranhos dromeossauros sul-americanos que estamos prestes a conhecer a seguir. Independentemente de onde Rajonavas deveria ser colocado na árvore genealógica, alguns paleontólogos, incluindo o renomado Luiz Mil Chiappe, realmente propuseram que Rajonavas era capaz de um tipo de voo desajeitado, semelhante ao de uma galinha. Outros paleontólogos discordaram, mas Chiappe parece muito confiante em sua convicção. Talvez este realmente fosse um dinossauro voador que voava desajeitadamente de árvore em árvore no Madagascar do Cretáceo. Talvez o tempo dirá. Em uma terra de alguns dos maiores e mais extraterrestres dinossauros de todo o Mesozoico, os dromaeossauros de Unenlidine da América do Sul ainda conseguiram se destacar.
Os Unenlegines eram caracterizados por seus focinhos longos e pernas longas. E embora não sejam muitos conhecidos, a maioria das descobertas está centralizada na América do Sul, tornando-os algo como uma especialidade. Muitas representações desses dinossauros mostram eles atravessando lagos ou rios rasos, prontos para atacar peixes que passam como garças modernas, ou talvez martins pescadores gigantes que andam na água. Não muitos membros do grupo encontraram seu caminho para o olhar do público em geral, mas alguns nomes serão reconhecidos pelo entusiasta de dinossauros experiente. Buitryraptor é talvez um deles, um bom representante do típico Unenlegine. Descrito em 2005, este dromaeossauro argentino tinha cerca de 1,5 metro de comprimento e apresentava o clássico focinho esguio de Unenlegine, que estava incrustado com fileiras de dentes serrilhados afiados. Especializado na caça de pequenas criaturas, o focinho teria sido uma ferramenta valiosa e útil na caça de precisão, escolhendo criaturas da água ou do subbosque com facilidade e precisão. Seus dentes não permitiriam que ele rasgasse a carne, então é proposto que eles estavam lá para segurar a presa e matá-la em vez de picá-la. Muito maior era o primo próximo do Buitryraptor, um dinossauro chamado Epapiara, que se traduz em inglês como aquele que vive na água, em referência à mitologia local tupi, que envolve a área do Brasil onde foi encontrado. Medindo entre 2 e 3 metros de comprimento, os restos de E. papilaris foram associados aos restos de um peixe, especificamente sua mandíbula, levando os paleontólogos a acreditar que este era um dinossauro piscívoro, ou pelo menos parcialmente piscívoro. Teoriza-se que este dinossauro possa ter caminhado na água até um ponto onde os peixes se reuniam, onde permaneceria imóvel, assim como uma garça. Quando um peixe ou anfíbio passava nadando, Epapilara atacava, lançando suas longas e finas mandíbulas na água, para capturar a infeliz presa. O homônimo da subfamília, Unanlagia, também costumava residir na América do Sul, especificamente na Argentina. Com um nome que se traduz como meio-pássaro, você provavelmente pode imaginar como esse dromeossauro poderia ter se parecido. Com as típicas mandíbulas e pernas longas de seus primos, algumas das características do esqueleto do dinossauro foram inicialmente consideradas semelhantes às dos dinossauros semelhantes a pássaros do Jurássico, como o Archaeopteryx. Os ombros parecem quase como se tivessem sido adaptados para serem usados em um movimento de batida, mas isso foi posteriormente refutado em um estudo subsequente por Kenneth Carpenter, em 2002, que afirmou que os dromeossauros provavelmente não seriam capazes de levantar seus membros anteriores mais alto do que suas costas. Ao contrário, este dinossauro pode ter vivido um estilo de vida semelhante ao de seus primos, pegando alimentos em águas rasas, bem como perseguindo pequenos mamíferos e répteis que se aproximavam demais de suas mandíbulas delgadas. Alguns dinossauros, como o Nukenraptor, descrito na Argentina em 2005, levou essa forma esguia ao extremo. Este litoterópode, estimado para crescer entre 2 e 3 metros de comprimento, era quase serpente em algumas de suas proporções, a ponto de as reconstruções modernas e precisas do dinossauro fazê-lo parecer quase encolhido. No que diz respeito à ciência moderna, essas reconstruções são de fato precisas. Alguns terópodes eram mais estranhos do que os cientistas jamais imaginaram. Um Unanlegine até chegou às proporções monstruosas de seus parentes norte-americanos.
Com 5 metros de comprimento, o Austroraptor era de longe o maior dromeossauro conhecido da América do Sul. O crânio sozinho tinha quase 1 metro de comprimento, mas o resto do esqueleto é ainda mais estranho. Os membros anteriores do dinossauro eram comparativamente pequenos em relação aos de outros unenladines. Portanto, era improvável que ele conseguisse agarrar a presa para segurá-la. Uma descoberta estranha para um carnívoro de proporções tão colossais. O próprio crânio também era subdesenvolvido em comparação com os dromeossauros mais ao norte, e estima-se que ele tinha uma força de mordida comparativamente fraca. Além disso, os dentes deste dinossauro eram cônicos, projetados para segurar a presa, em vez de dentes afiados e serrilhados, usados para cortar e rasgar. As principais teorias sobre como o Austroraptor vivia variam desde ser um caçador especializado de um item alimentar específico, potencialmente peixes, até um abutre que vagaria pela terra em busca de carniça deixada por grandes predadores. As descobertas de dinossauros em todo o continente asiático têm sido notoriamente estranhas ao longo dos anos. Terópodes herbívoros, anquilossauros aquáticos e hadrossauros do tamanho de ônibus foram todos atribuídos a este, o maior continente do mundo. Mas são os dromeossauros que levam essa terra de estranha para algo de outro mundo. Ao começarmos nas florestas quentes da China do Cretáceo, temos nossas primeiras visões dos Microraptoranos. O Microraptor é de longe o membro mais conhecido do clado, tendo desfrutado de um breve destaque em algumas diferentes peças de mídia paleontológica. Com menos de 1 metro de comprimento e um peso estimado de apenas 1 quilograma, o Microraptor não foi feito para a vida no chão. 4 asas, sim, 4, ajudavam-no a planar pelas altas árvores das florestas chinesas atrás dos insetos de que se alimentava. Cientistas já sugeriram no passado que este pequeno dinossauro poderia ter sido capaz de um tipo de voo propulsado. Mas os debates continuam e não se sabe ao certo se este dinossauro poderia decolar a partir de uma posição parada. Curiosamente, não são apenas as potenciais capacidades de aviação do Microraptor que o tornam uma estrela do mundo dos dromaeossauros, mas também sua cor. Cientistas, ao examinar os melanosomas presentes em seus restos muito bem preservados, conseguiram determinar que, em vida, o Microraptor era de uma cor preta cintilante e iridescente, que refletiria verdes vivos e roxos impressionantes como uma pega moderna. Vários dinossauros, até mesmo alguns dos mesmos locais que o Microraptor, revelaram suas cores para nós em seus fósseis. Sabemos que o Anchiornis, um parente distante semelhante a um pássaro, por exemplo, era preto e branco com uma crista vermelha. Sinosauropteryx, um dinossauro chinês relacionado ao famoso Compsognathus, era laranja, com listras brancas na cauda e uma máscara escura de guaxinim no rosto. E o Caudipteryx, um parente do Oviraptor semelhante a um peru, era revestido de pretos e marrons escuros, com faixas claras subindo pelas suas penas da cauda. Talvez os dromeossauros mais estranhos de todos fossem os Huscaraptorines. Esses pequenos terópodes, que incluem dinossauros como Huscaraptor, Natovenidor, Husampes e Mahakala, eram endêmicos da Ásia e preenchiam um nicho muito estranho para um dinossauro preencher. De um pato ou pássaro mergulhador similar.
Hulscaraptor é o mais famoso do grupo e tinha aproximadamente o tamanho de um pato. Com cerca de 60 centímetros de comprimento, o dinossauro é conhecido por seu focinho longo e achatado e membros traseiros semelhantes a nadadeiras. Esses pequenos dinossauros podem até ter sido um pouco desajeitados em terra. A longa cauda teria ajudado com seu centro de gravidade quando na água e provavelmente mantinha a parte frontal de seu corpo mais elevada do que outros terópodes. O uso mais provável para este plano corporal era que ele ajudava o dinossauro a mergulhar em lagos e rios em busca de peixes ou pequenos animais de água doce, de maneira muito semelhante à forma como um pato merganção moderno faz. A baixa densidade óssea do dinossauro teria contribuído para isso, ajudando a manter o Hulscaraptor flutuante caso precisasse voltar à superfície para respirar. Se a Ásia é sinônimo de um dinossauro em particular, é o Velociraptor. O próprio ladrão veloz, estrela de Jurassic Park e praticamente toda a mídia paleontológica desde que foi descoberto. É um mito comumente desmascarado, mas o Velociraptor, sem surpresa, não era um monstro gigante escamoso com a capacidade de abrir portas e matar soldados treinados. Mas também não era do tamanho de uma galinha, uma comparação geralmente usada ao discutir o dinossauro. Em vez disso, tinha cerca de 1,5 metro de comprimento. Mortal, sim, mas não na extensão mostrada no clássico de 1993 de Steven Spielberg. Era um dromeossauro velociraptorino habitante do deserto, conhecido pela formação fóssil de Jadakta na Mongólia, no deserto de Gobi, onde compartilhava o ambiente com o famoso dinossauro ceratopsiano, Protoceratops. Já foi discutido em detalhes neste canal antes, mas fósseis excepcionalmente preservados mostram esses dois gêneros de dinossauros travados em combate juntos, preservados eternamente em uma luta pela sobrevivência. Mas o que podemos dizer sobre a inteligência do Velociraptor? Jurassic Park faz um excelente trabalho em tornar essas criaturas assustadoras, frequentemente referenciando o fato de que os dinossauros estão agindo com intenção. Eles sabem o que estão fazendo e sabem como fazer. Felizmente, para qualquer humano presente em um mundo cheio de velociraptors clonados realisticamente, acredita-se que este pequeno caçador não era mais inteligente do que a sua ave moderna média. Agora, as aves modernas variam muito em sua inteligência. Corvídeos e papagaios, por exemplo, estão entre algumas das criaturas mais inteligentes do reino animal, capazes de reconhecer padrões de fala e resolver quebra-cabeças básicos. E são essas famílias que provavelmente teriam superado um Velociraptor quando se trata de um teste de quociente de inteligência. No entanto, o Velociraptor era um caçador e precisava planejar efetivamente onde e como iria atacar para ter a melhor chance de sucesso. Isso requer um bom nível de inteligência. Pode ser sábio comparar a inteligência de um Velociraptor com a de seu equivalente moderno, um falcão ou águia. Inteligentes o suficiente para enganar suas presas e sobreviver, mas não para planejar uma fuga organizada de um zoológico fictício de dinossauros. Junto ao Velociraptor durante o Cretáceo Asiático estavam seus primos próximos, Velociraptorini, Adasaurus, Linharaptor e Sargon. Em um mundo de dinossauros que eram ainda mais diversos do que os paleontólogos uma vez pensaram, os dromeossauros eram algo especial. Isso nos leva de volta a John Ostrom.
Quando ele descreveu pela primeira vez o Deinonychus, não havia como prever o que iria acontecer com a família Dromaeosauridia. De planadores que vivem em árvores a formas esguias, semelhantes a garças que assustadoramente perseguem rios na América do Sul, os dromaeosaurídeos estão entre os grupos de dinossauros mais diversos e um que bem e verdadeiramente conquistou sua fama e estrelato.